Agosto de 1835. Nos campos abertos do Rio Grande do Sul, onde o vento carrega o cheiro de terra úmida e fumaça de fogueira, os tambores começam antes do amanhecer. Seu pulso atravessa a escuridão como um coração coletivo, grave, insistente, irrecusável. No acampamento de Bento Gonçalves, homens enrolados em ponchos se erguem das mantas com olhos ainda turvos de sono, mas já acesos por algo maior. As brasas crepitam. Os cavalos resfolegam, inquietos. O ar carrega uma tensão antiga, a tensão de quem carregou humilhação por tempo demais e finalmente encontrou palavras para a sua raiva: república, liberdade, dignidade. Um povo que sempre viveu à margem do império decide acender sua própria fogueira, e nenhuma chuva do sul será suficiente para apagá-la. O que ainda não sabem é quem, entre eles, será consumido pelas chamas. Nos campos abertos do Rio Grande do Sul, onde o vento carrega o cheiro de erva mate e pólvora, uma mulher afia uma espada com a calma de quem nasceu para isso. Ana Maria de Jesus não pede permissão à guerra, ela a convoca. Enquanto homens debatem estratégias ao redor de fogueiras tremulantes, ela observa, calcula, decide. Seus olhos escuros guardam a fúria contida de quem conhece a injustiça não pela boca dos outros, mas pela própria pele. As mãos, firmes sobre o aço, não tremem. Nunca tremeram. O mundo esperava que ela bordasse, rezasse, esperasse. Ela escolheu a lança. Ela escolheu os farrapos. Ela escolheu a liberdade, não como ideal abstrato, mas como necessidade visceral, urgente, irrevogável. E é exatamente essa mulher que o destino colocará frente a frente com um general que também não sabe o que significa recuar. Os campos do Rio Grande cheiram a pólvora e terra molhada quando os dois se encontram pela primeira vez. Bento Gonçalves, veterano de guerras e sonhos impossíveis, observa a jovem de Laguna com olhos que já viram homens quebrarem sob o peso da luta. Mas ela não quebra. Anita ergue o queixo contra o vento sul que açoita o acampamento, os cabelos escuros presos pelo calor da batalha recente, as mãos ainda marcadas pela pólvora. Não há palavras necessárias. Entre os dois nasce algo mais sólido que admiração, um reconhecimento silencioso, quase sagrado, a certeza de que partilham a mesma febre, a mesma recusa em se curvar. O general estende a mão. A guerreira a estreita sem hesitar. Um pacto selado não por tinta, mas por sangue e convicção, e em breve, será posto à prova de maneira que nenhum dos dois poderia imaginar. Julho de 1839. As águas da Lagoa dos Patos ardem sob o fogo cruzado dos canhões imperiais. Os barcos farroupilhas avançam entre a fumaça e o estrondo, madeira contra ferro, coragem contra poder. No convés ensanguentado de uma chalupa, Ana Maria de Jesus não recua. O salitre queima os olhos, a pólvora mancha as mãos, os gritos dos feridos rasgam o ar úmido do litoral. Companheiros tombam ao seu redor como árvores cortadas pela tempestade. Ela carrega, recarrega, atira. Uma mulher de 20 anos que aprendeu, naquele instante de fogo e sal, que a morte não é razão suficiente para parar. Laguna cai. A bandeira farroupilha sobe sobre a cidade conquistada. Mas a vitória, como toda chama intensa, dura pouco, e o preço ainda está por ser cobrado. A carta chega ao entardecer, manchada de poeira e suor de mensageiro.
Anita a desdobra junto à luz trêmula de um lampião de sebo. As palavras são poucas, mas pesadas como o ferro. Bento Gonçalves, general da República, prisioneiro das forças imperiais. O silêncio que se segue não é fraqueza, é concentração. Ela não chora. Pressiona a palma da mão contra o ventre, onde uma vida ainda tão pequena já carrega o peso daquele momento. O vento frio dos campos entra pela lona do acampamento e faz a chama do lampião oscilar, mas não apagar. Devagar, com dedos firmes, ela dobra a carta. Levanta os olhos. Há nos seus traços algo que os imperiais ainda não aprenderam a reconhecer: a serenidade de quem já decidiu o impossível. O plano começa ali, naquele silêncio inabalável. Outubro de 1837. Nos campos encharcados de orvalho às margens do Camaquã, Anita Garibaldi aprende uma verdade que transforma tudo, e não transforma nada. A vida crescendo dentro dela. Ela sente isso na tontura ao amanhecer, no peso diferente do corpo sobre a cela, no silêncio que cai entre ela e o espelho da água. Ao redor, os cavalos respiram vapor no ar frio da madrugada. Os homens dormem envoltos em pelego úmido. A espada descansa na bainha, mas não por muito tempo. Anita não chora. Não hesita. Apenas pousa a mão sobre o ventre com uma brevidade feroz, um gesto que é ao mesmo tempo promessa e despedida da mulher que ela talvez jamais tenha sido. Há um general preso. Há uma criança que ainda não sabe o que é o medo. E há uma mulher que está prestes a ensiná-los os dois a sobreviver. Na madrugada de outubro, o vento desce serrano e frio, varrendo os campos como uma advertência. Anita cavalga à frente, grávida, armada, irredutível. Ao seu redor, rostos curtidos pelo sol e pela pólvora formam uma constelação de determinação silenciosa. O posto imperial dorme com arrogância de pedra e ferro. Então os farroupilhas atacam. O estrondo dos tiros rasga o silêncio das serras, archotes acendem o céu escuro em laranja e fumaça, e o cheiro de pólvora mistura-se ao barro úmido da terra gaúcha. Os portões resistem, depois cedem. É a matemática brutal da coragem. Quando suficientes homens e uma mulher recusam morrer, o impossível sangra e cede. Bento Gonçalves respira ar livre pela primeira vez em meses. Mas a liberdade conquistada esta noite ainda exigirá um preço que nenhum dos dois imagina. Bento Gonçalves retorna aos campos como um homem refeito de sombra e osso. O reencontro não tem fanfarra, apenas o vento frio da serra, o cheiro de couro molhado e fumaça de fogueira. Anita avança ao seu encontro com passos firmes, nos braços o filho recém-nascido envolto em pano rústico, quente como uma brasa pequena contra o frio do mundo. Os dois se olham com a gravidade de quem carrega mortos dentro de si. Ele toca o rosto da criança com dedos calejados de correntes e batalhas. A liberdade ali, pequena, frágil, real. Mas ao longe, o trovão surdo dos canhões imperiais lembra que nenhuma vitória pessoal redime um povo ainda acorrentado. A guerra não esperou por ninguém, e agora exige mais do que jamais exigiu. Março de 1845. O vento que varreu os campos gaúchos por uma década inteira parece, enfim, adormecer. Sob um céu cor de cinza e ouro, os últimos farrapos dobram seus estandartes com mãos calejadas, os olhos fixos em horizontes que ainda guardam a forma de um sonho.
Bento Gonçalves permanece imóvel entre a fumaça que se dissolve. Não é a postura de um vencido, mas de um homem que aprendeu a diferença entre perder uma guerra e perder uma causa. Ao seu lado, Anita sente o peso silencioso da terra sob os pés, a mesma terra que absorveu o sangue de companheiros cujos nomes o vento ainda pronuncia. A revolução não termina, ela se enterra, feito semente, nas raízes de um povo que ainda não revelou tudo o que é capaz de florescer. O vento dos pampas carrega tudo, o cheiro de pólvora queimada, o eco dos cascos sobre a terra vermelha, o calor de uma fogueira que nunca se apaga por completo. Dois cavaleiros somem no horizonte dourado, pequenos diante da imensidão dos campos sulinos, grandes demais para caber no esquecimento. Anita seguirá para além do oceano, levando a chama gaúcha até os campos da Itália, onde a liberdade ainda sangra por nascer. Bento ficará enraizado nesta terra que amou como se ama a própria carne. Caminhos distintos, mas uma única semente plantada juntos, coragem, identidade, a teimosia sagrada de um povo que recusa dobrar o joelho. Na terra rachada pelos verões e abraçada pelos invernos frios do sul, essa semente já germina. E ninguém mais a arrancará,